acho que é o melhor jeito de eu começar, porque é um tema bastante complexo, é falar o seguinte. Hoje, vários pesquisadores apontam que a nossa economia, ela é principalmente uma economia baseada na informação, uma economia informacional. As tecnologias mais importantes são tecnologias computacionais, são tecnologias cibernéticas, tecnologias de comunicação. Isso não quer dizer que não exista outras tecnologias e outros elementos cruciais que continuam desde o mundo industrial, como o petróleo. Não é isso. Mas veja bem, se você pegar hoje o que está acontecendo no mundo, nós vamos ter que a principal matéria-prima, os principais elementos que geram o maior valor nessa economia, eles não têm existência física, eles são elementos imateriais. Não têm existência, efetivamente. Você poderia dizer o seguinte: não, mas isso aí é uma bobagem, só vale no final o que tem existência física. Bom, só queria dar um exemplo para vocês. No mundo há um consenso entre os pesquisadores que ocorreu uma revolução industrial. Isso não quer dizer que as pessoas passaram a comer parafuso, porca, petróleo, não. Significa que os países que não apostaram na industrialização, não há um único país desenvolvido que não apostou na industrialização. Essa é a verdade. Vocês podem pegar na memória e encontrar um país que não foi industrial no mundo onde os principais produtos, os principais valores eram industriais. O que aconteceu com os países agrícolas? É só você ver isso. O que tem de disputa aqui, que eu estou falando para vocês, que não é consenso, é que boa parte de pesquisadores indicam que a nossa economia hoje é informacional. Isso não quer dizer que não tem indústria, que não tem agricultura, não é isso. Ao contrário, se você for ver a área de vanguarda da agricultura, você vai ver que está na biotecnologia. Não existe biotecnologia sem computador e sem, na verdade, tratamento cibernético da genética. Não existe. Então, o que está acontecendo? A informacionalização chegou no caminho de ponta da agricultura. Bom, isso é consensual? Não. Mas então, por que eu comecei por aí? Para dizer o seguinte, nós temos hoje se você pegar o documento principal do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, esse que o Temer fundiu, se você pegar o principal documento deles de tecnologia, chama Uma Estratégia para a Transformação Digital, você vai ver que são dois elementos cruciais desse documento. Dois elementos cruciais, fundamentais. Um que se chama montar ou construir uma economia de dados. Dois é a chamada internet das coisas, que a internet não vai ser só mais algo que vai servir para o nosso relacionamento, para as nossas redes sociais e tal. Ela vai cada vez mais ligar aparelhos. Ela já liga aparelhos, só que ela vai ligar muito mais aparelhos do que liga hoje. Então já começam a surgir produtos como geladeira que está conectada à internet, que é os aparelhos eletrodomésticos. Você vai fazer várias coisas usando a internet. Bom, esses dois elementos estão colocados como cruciais. E as pessoas podem falar, isso aí nunca vai chegar na minha vida. Não é verdade, porque já chegou. Já chegou e recobriu todo o planeta a economia de dados. O que é uma economia de dados? É uma economia de dados, vamos qualificar melhor, é uma economia que coleta dados pessoais. Então, nós temos no mundo hoje duas grandes empresas que o valor de ações dela, somados, dá quase 1/3 do PIB brasileiro, tudo que se produz o ano inteiro. Eu vou falar de duas empresas.
Mas eu poderia falar das 4 grandes norte-americanas dessa área que eu estou falando. Então vamos lá, Google, Facebook, Amazon e Apple. Essas 4 grandes corporações, elas têm uma produção de riqueza, um consumo que não vai, eu acho que não vai adiantar porque ficou muito... O uso de ligar a luz também fica... Ele ainda tá ligando. Não, ele ainda tá ligando. Vai ficar um pouco melhor. É que ele ainda tá aquecendo. Tá. Ótimo. Agora é só apagar a luz. Então eu vou rapidamente aqui botar. Isso aqui é de uma... tem várias fontes, eu recortei aqui só para mostrar o valor de mercado dessas empresas. E você vê, essas são as principais empresas do mundo dessa área da economia informacional. Se você somar ali até a 6ª, a 7ª, você vai ver o valor que elas têm é assustador, é gigantesco. E tem um outro termo para empresas que faturam, mais de $1 bilhão, que são chamados de unicórnios. São pequenas empresas que faturam mais de $1 bilhão. Você tem também uma concentração brutal nos Estados Unidos, China, e tem uma na América Latina, uma ou duas na Argentina ou na Colômbia, mas você tem uma... O que essas empresas fazem, se você for ver? Ou elas trabalham com computadores e aparelhos dispositivos digitais, ou elas trabalham com informação, coletando e vendendo informação. Então, alguns falam que nós vivemos um capitalismo de plataforma. Vou dar um exemplo para ser bem rápido aqui. Não há atividade mais local, mais municipal, vamos falar assim, do que a atividade de transportar pessoas, como a gente fala de táxi. Entendeu? Só que essas plataformas, se você for ver ali, elas entram nessa intermediação e elas são mundiais. Então você tem uma empresa norte-americana, Uber, que conseguiu coletar um monte de pessoas que queriam atender, que queriam trabalhar com transporte individual e tal. E essa plataforma, ela passou a intermediar o cara que precisa de um serviço de transporte individual e aquele que quer prestar um serviço. Essa plataforma não é do Maranhão, não é do Rio, não é de São Paulo. Essa plataforma é norte-americana. E ela ganha dinheiro do mundo inteiro. E no início, ela criou um problema, porque ela não paga imposto, ela criou vários atritos e ainda tem vários atritos. A pergunta é, o que ela vende efetivamente? Alguns até deram o nome equivocadamente de economia do compartilhamento. Eu particularmente acho que ali não se compartilha nada. Ali é uma plataforma de prestação de serviço mundial, mas não é a única. Se você pegar, eu quero alugar a minha casa. Qual a maior plataforma do mundo, a que mais fatura? Uma plataforma também não é brasileira. Então, ao invés de eu botar no sitezinho lá, eu vou para onde tem a maior rede. E a maior rede está no Airbnb. Então, sabe o que acontece? Tudo que era local, tudo que gerava renda aqui para nós, começou a virar mundial. Ou começou a virar de grande número de clientes. Então essas plataformas, elas não só fazem esse fluxo entre quem quer vender alguma coisa, ou quem quer prestar um serviço, e quem precisa desse serviço ou dessa coisa. Não. O que ela faz também, e que é obscuro para todos nós? Ela coleta informação sobre os seus usuários. Ela obtém informação sobre cada um de nós, e ela vende essas informações para empresas que precisam encontrar compradores. Então, cada vez mais, toda vez que eu uso o Google, toda vez que eu uso o Facebook, toda vez que eu uso o Waze, toda vez que eu uso essas inúmeras plataformas nos celulares, vocês vão reparar que eles falam assim, eu quero todos os dados de vocês. Eles falam de outro jeito, mas eles pegam todos os dados nossos. Esses dados são organizados
e eles são organizados e a gente é colocado em perfis. Esses perfis, eles servem para que a Coca-Cola encontre o melhor consumidor da Coca-Cola no Rio Grande do Sul. E aí eles vão substituir a disputa concorrencial entre eles, que era feita por segmentos, agora a disputa é feita por pessoa. E isso gera uma voraz coleta de dados pessoais. O que sustenta o Google? Dado pessoal vendido. O que sustenta o Facebook? Dado pessoal vendido. Só para vocês terem uma ideia do tamanho do Facebook, primeiro do Google, 5,1 bilhão de buscas por dia e 59 mil buscas por segundo no mundo. Se você pegar o Facebook, de cada usuário dele, ele tem mais ou menos o equivalente a 126 livros digitais. Tem 300 milhões de gigabytes. Isso aí deve ser algo em torno de um exabyte. Eu não saberia dizer, mas é que a gente nem está acostumado a falar de coisas desse tamanho. Mas não adianta, então eu não vou falar não, pode falar porque você vai ter que se acostumar. Isso aqui, por que ele tem tanta informação sobre cada um de nós? Porque ele o tempo todo ele está nos colocando e nos vendendo em amostras. Essa é a regra do negócio. A concorrência entre os grandes, pequenos e médios grupos é brutal em qualquer situação e eles geraram um enorme comércio de compra e venda de dados pessoais. Isso é o coração da economia informacional. O comércio eletrônico também precisa de dados pessoais. Então, existe uma microeconomia de interceptação de dados pessoais, de processamento e de coleta. Isso precisa ficar claro. Aí você vai dizer assim, não, eu não participo dela. Você tem celular? Então você participa. Você participa. Seus dados estão sendo coletados ou por uma grande empresa ou por um broker de dados. Em português seria um corretor de dados. Tem vários corretores de dados. Eu vou pular aqui para não perder muito tempo, vou mostrar para vocês uma coisa aqui, ó, um corretor de dados. Vamos lá, depois eu volto. Esse é um corretor de dados conhecido de todos nós. Era chamada Serasa. Existe antes da internet. O que o Serasa fazia? Ele falava para o lojista que participava da rede dele se ele podia vender para mim ou não, se eu era um bom pagador ou não. Então ele era uma empresa de informação. Com a internet, nossa, coletar informação e obter informação ficou muito mais fácil. Porque tudo que você faz navegando por informação. Aí sabe o que acontece? Vou dar um exemplo para vocês de classificação. A Serasa foi comprada por uma empresa norte-americana, também antiga, chamada Experian. E a Experian, ela faz a mesma coisa que o Facebook, só que o Facebook é bem mais forte, só que ela é muito mais tradicional. Então vamos lá. Olha isso aqui. Isso aqui, nós somos cadastrados em alguns grupos de pessoas e milhares de empresas no Brasil, pequenas e grandes, compram esse processamento de informações de cada um de nós do Serasa. Ele ranqueia, ele nos coloca em uma situação de classificação e hierarquização. Então, se você foi classificado como adulto urbano estabelecido, na categoria E17, ascendentes do bairro, beleza. Você tá, na hora que você for, o cara vai te dar crédito, vai te dar uma taxa de juros menor, o seu convênio médico vai custar menos, você está feito ou feita na vida. Mas, se você for classificado como habitante de zonas precárias e por acaso você for um jovem desprovido, aí a sua vida ficou complicada. O tempo todo, essas empresas coletam dados, o Facebook vende dados. Não é que vende dados, vamos entender o que é essa venda. Ele não quer perder o banco de dados da gente e entregar. Não. Ele vende para uma empresa a amostra de pessoas que são daquele jeito. Então ela permite que seja feito uma técnica de modulação de comportamento.
E aí eu vou indo para os finalmente, porque senão a gente perde o problema aqui. Que funciona para a política também, né? Eu já vou mostrar. Mas como que funciona isso? Se você deu uma busca no Google, de um tema polêmico, depois vocês façam isso fora daqui para vocês terem uma ideia, que é a seguinte: pega 3 computadores diferentes, 3 laptops, dê uma busca de um tema polêmico, você vai ver que vai dar 3 resultados diferentes no ranqueamento. Porque ele já nos identificou e ele entrega para cada um de nós aquilo que o algoritmo, que é o algoritmo que está dentro do software deles, entrega para a gente já pensando no que nós gostaríamos. A frase é para melhorar a nossa experiência. Então eles já nos filtraram, nos colocaram numa certa bolha e eles vão entregar uma informação. Só que na hora que você der uma busca no Google de geladeira, qualquer coisa que você quiser comprar, a sua vida vai se tornar um inferno. Porque todos os banners da internet, que fazem parte dessas redes de compra e venda de amostras de dados pessoais, ela vai jogar tudo para você, vai ser geladeira. Geladeira, a melhor coisa. O e-mail seu, você vai ter também toda a organização dele. Ou seja, coisa de imóveis também, né, de aluguel. Você recebe dezenas de tudo. Porque não é só o grande negócio, é o pequeno negócio. Se ele quiser sobreviver, ele vai ter que aparecer numa rede. E ele vai para a maior rede. Qual é a maior rede social do Brasil? O Facebook. E aí não tem jeito. Ou você está no Facebook ou você não está. De quem é o Facebook mesmo? É do Zuckerberg. É uma empresa bilionária que eu acabei de mostrar para vocês, que concentra todas as energias aí. E, na verdade, os dados pessoais, eles já estão sendo usados. Quando você chega num banco, o banco pede documento meio de não sei para quê, porque ele já sabe exatamente quem é você, qual a sua capacidade de pagamento, tudo o que você faz. Então, os convênios médicos, a mesma coisa. Vá numa farmácia e tenta comprar qualquer coisa numa rede sem dar o seu CPF. Eu já tentei. Eu falei, eu quero comprar isso, eu pago em dinheiro. A moça fala, o caixa não abre. Então eu tenho que dar o meu CPF, senão eu não posso comprar. Por quê? Porque são técnicas. Eles precisam do meu CPF para colocar claramente o que eu estou comprando, o que eu estou obtendo. Porque isso vale muito para o convênio médico. As mulheres, quando param de comprar, por exemplo, pílula, tem já redes que vendem para os departamentos de recursos humanos. Opa, será que ela ficou grávida? Será que ela quer engravidar? E isso já começa a ter um problema, porque eles passam a comprar essa informação para agir sobre as mulheres, violar os direitos, tudo que nós estamos tendo violação abertamente pelo governo golpista. Mas eles fazem isso lá. São informações sobre cada um de nós. Então, nós estamos falando de uma rede que o Brasil é um dos maiores usuários. Ele usa 5 horas por dia e alguma coisa em média, os brasileiros. Ele usa mais que os americanos, é o maior uso de redes no mundo. Em termos de horas por dia, é o Brasil. E o Brasil não tem todo mundo conectado. A maioria das pessoas estão desconectadas, já não é a maioria, é a minoria. Mas são pessoas ainda que estão desconectadas. Mas quem são essas pessoas? São pessoas acima de 40 anos. Então você começa a ver, são pessoas em determinadas regiões. O Brasil, ele está avançando para um nível de informatização e conexão em rede que tem já nos outros países. A China também, a Índia também está avançando, só que os indicadores deles são piores em termos relativos que os nossos. Bom, veja isso aqui. Se você pagar para essa empresa, é uma empresa que criou uma startup, ele te faz um seguro barato. Ele vai permitir que ele acompanhe você no celular do seu carro. Você vai pagar 40% mais barato o seu seguro. Por quê? Porque ele vai
te rastrear o tempo todo, vai ter todas as questões, inclusive vai falar para você, teu plano de seguro agora não é mais esse, tem que ser mais caro, porque é o seu trajeto. O software vai analisar os trajetos das pessoas, onde o carro fica parado e tal. Nos Estados Unidos, já essa moda pode pegar, você vai implantar um chip em você e ele vai fazer uma série de análises sobre o funcionário. Você tem um controle de informação, porque as tecnologias que a gente está usando são tecnologias de alta informação, elas são tecnologias que comunicam, mas ao mesmo tempo controlam. E é muito simples você entender por que funciona assim. É só você, cada um pegar um celular e acessar um site diferente. Você vai ver que ninguém vai ter troca de informação. Aquilo que você pediu no site da Turquia vai abrir só no seu celular, porque cada aparelho na rede, ele, na hora que se comunica, ele tem uma posição inequívoca. Então, veja bem, ao mesmo tempo que ele comunica velozmente, ele é de controle. E o mercado percebeu isso. Então, o mercado agora no Brasil, ele está pressionando o Congresso Nacional para evitar, ou melhor, para que se aprove uma lei de proteção de dados, que o Brasil é um dos poucos países do mundo que não tem, uma lei de proteção de dados que seja mais complacente para o mercado e que seja, na verdade, que tenha direitos, mas direitos um pouco reduzidos. Porque, na verdade, aqui é um trade-off. Quanto maior a privacidade, menor o mercado de dados. E a briga é essa. Olha só, eu fiz 2 exemplos só para vocês entenderem a briga que tem, que aparentemente é boba, que aparentemente é uma outra frase, mas olha só. O PL feito com o apoio da sociedade civil pelo ministro da Justiça do governo Dilma, ele dizia que dado pessoal é um dado relativo à pessoa natural, identificado ou identificável, inclusive números identificativos, dados locacionais, identificadores eletrônicos, quando estes estiverem relacionados a uma pessoa. Tem um dos projetos substitutivos que interessa ao mercado, que está dizendo assim, ó, dado pessoal é qualquer informação que permita a identificação exata e precisa de uma determinada pessoa. Aqui, ele está querendo dizer que dado pessoal tem que ser especificamente sobre você. Só que é o seguinte, se eu estiver andando com esse celular aqui, eu tenho um MAC address. É um número que só esse celular tem. Ele não tem o nome do Sérgio Amadeu, mas no primeiro cruzamento com outra informação ele identifica o Sérgio Amadeu. Portanto, esse dado, ele seria identificável, ele me identificaria. E, portanto, para me identificar, precisaria pedir minha autorização. E o mercado não quer isso. Você está entendendo? Então tem uma guerra. E o segundo exemplo, por exemplo, dados sensíveis. O que são dados sensíveis? Esses, então, têm um tratamento mais preciso ainda. Olha só, segundo o projeto de lei que a gente defende, dados pessoais sobre a origem racial, étnica, as convicções religiosas, as opiniões políticas, a afiliação em sindicatos, organizações de caráter religioso, filosófico ou político, dados referentes à saúde ou à vida sexual, bem como dados genéticos e biométricos. É bem mais detalhado o que seria dado sensível. Olha do outro lado, o PL que o mercado... Tem vários outros piores, mas esse eu peguei de exemplo. Olha só. Dados sensíveis seriam informações relativas à origem social e étnica, a informações genética, a orientação sexual, a convicções políticas, religiosas e filosóficas do titular. Ele enxuga, mas ele deixa mais dúvida ao enxugar, ele fica mais genérico. Mas o pior, ele tira uma coisa que os bancos não querem de jeito nenhum, que seja considerado dado pessoal. Não só a saúde, e os dados biométricos. Os dados biométricos, então, eles querem que sejam dados não sensíveis. E que, portanto, vocês vão vendo, tem uma guerra em curso. É uma guerra surda, é uma guerra que as entidades não acompanham porque elas acham que isso não afeta e tal. E aí, quando essa pessoa, ela fica vulnerável com seus dados pessoais, até para o pensamento liberal, na hora de negociar qualquer preço no convênio médico, nos juros do banco, naquilo que ela vai comprar numa loja, ou naquilo que ela está vendendo, ela fica fragilizada, porque o outro lado tem todas as informações, e você ou nós
não temos informação nenhuma do outro lado. Então, mesmo do ponto de vista liberal, a gente teria que resolver esse problema dessa situação, onde eu tenho grandes corporações coletando informações o tempo todo de tudo que nós fazemos, montando bancos de dados e revendendo essas informações para quem quiser comprar, inclusive na política. Se você for, esse cara aqui, ó, ele já montou uma empresa, ele está analisando já durante esse ano todo aqui em Ouro Preto, contratou várias pessoas, coletando dados de todos nós no Facebook e outras redes sociais e tratando de nos organizar em perfis psicométricos. Você vai dizer, mas isso aí não me influencia, eu tenho uma cabeça formada. Eu sei disso, só que tem um problema. Isso aí não é para a vida toda, isso aí é para te conduzir a uma única situação. Foi o que o Trump é acusado. A Cambridge Analytica, a empresa que originalmente usou essa técnica, ela queria que algumas pessoas não votassem na Hillary. Ela não queria convencer as pessoas que o Trump era bom. Então ela conseguiu fazer isso. Ela conseguiu atuar sobre isso. Isso chama-se técnicas de modulação. Então nós estamos modular o nosso comportamento. Não é manipular, é modular. Eu já quero, por exemplo, modular. Eu quero comprar alguma coisa. Então ele modula, ele me leva, me conduz para um determinado objetivo. Essas tecnologias elas dependem de dados pessoais. O comércio eletrônico, ele também está cada vez mais dependendo de dados pessoais. E a gente tem várias coisas que a gente começa a defender. Por exemplo, tecnologias nos municípios que vão se informatizar, tem que incorporar na sua concepção a ideia de privacidade, a ideia de direitos humanos. E a minha pergunta é, como é que nesse mundo conectado, onde os dados pessoais são, alguns dizem, têm o mesmo valor, o valor que o petróleo tinha no mundo industrial, qual é o petróleo do século XXI? Dados pessoais. Logo, como é que nós vamos tratar no comércio mundial, ou mesmo na transação entre países, esses dados pessoais? A pergunta é, eles querem que os dados sigam o livre fluxo. Será que a gente pode deixar que os dados genéticos dos brasileiros, a biometria, seja entregue para os norte-americanos? A minha pergunta é essa. A minha pergunta é, será que dá para fazer, nesse novo petróleo do século XXI, dá para a gente colocar restrições que não sejam ligadas à ideia do mercado, mas que sejam ligadas à ideia de direitos? Será que, ou nós vamos dar de barato que o mundo é neoliberal e portanto, o neoliberalismo não aceita restrições à livre iniciativa? Ora, então se há tecnologias que interessam a corporações que possam ser empregadas, elas serão empregadas, diz a Shoshana Zuboff, ela tem um termo que chama capitalismo de vigilância. Se você pegar o Nick Sneark-Jack, ele chama de capitalismo de plataforma. Mas ambos são capitalismos que se baseiam em tecnologias fechadas e que, na verdade, querem concentrar todo o poder nas corporações. É essa questão que está colocada. Essa questão que está colocada. E talvez, é complicado falar de tudo isso, mas talvez na gestão da internet, eu tenha que explicar uma coisa assim, talvez. A infraestrutura da internet, ela é feita por empresas de telecomunicação que são do século XIX. Cuidavam só de telefonia, agora cuidam de fibras óticas, grandes backbones, redes que ligam continentes, cabos submarinos, satélites, né? São empresas de telecomunicação. Elas têm interesse em poder interferir no fluxo de comunicação, poder filtrar o fluxo de comunicação, poder bloquear os dados. Elas não querem ser neutras em relação aos dados que passam dos seus cabos. Até agora, a maioria delas é obrigada a seguir o princípio de neutralidade da rede. Significa
que ela não pode proibir um IP que saia de um número aqui, uma mensagem que sai do IP e vai para outro, ela não pode mexer na origem e destino dos dados, ela não pode filtrar os dados, ela não pode falar assim, quem vai ver vídeo tem que pagar mais caro do que quem vai mandar e-mail. Ela é neutra em relação aos dados, ela cobra por velocidade diferente, mas ela não pode mexer nos dados. Esse é o princípio da neutralidade da rede. Esse princípio todos nós defendemos. E as operadoras de telecom, se elas pudessem quebrar a neutralidade da rede, elas iriam controlar, além de poder transformar a internet numa grande rede de TV a cabo, cobrando por tipo de pacote, elas iriam controlar a criatividade da rede. Por quê? Porque a rede é a internet, por mais que se fale, se lá na Federal do ABC a gente inventar a internet 3D, nós não temos que pagar para ninguém para usar. Se pegar e se funcionar, todo mundo vai usar. Só que imagine se eu tiver que negociar com a Telefônica, com a Vivo, com a Oi, para passar os nossos pacotes na rede deles. Nós estamos perdidos. Eles teriam uma posição de controle de tudo que se cria na internet absurda. 8 empresas no mundo. Não dá para aceitar. Então, nós somos a favor da neutralidade na rede. Mas lendo um documento na fase Hillary para essa rodada da OMC, tinha uma advogada norte-americana que dizia assim como defendemos a neutralidade na rede, temos que defender o livre fluxo de dados entre países. Opa, peraí, o que tem a ver uma coisa? Ela falou, não, você não pode falar que não, sem violar a liberdade de expressão e a livre iniciativa, você falar que dados biométricos não podem sair do seu país, por exemplo. Isso não tem nada a ver com neutralidade da rede. Então é melhor a gente discutir, chamar esse dado não mais de dado, chamar de informação. E separar essas questões. Uma coisa é o dado, o bit, que você não pode interferir no bit. Outra coisa é o seguinte, alguns bits, quando eles estão carregando determinados conteúdos, nós não queremos que essas plataformas possam fazer o que quer com dados pessoais. Os cidadãos têm que ter o direito de controlar os dados pessoais ou as informações sobre a sua pessoa. Mas será que só os cidadãos ou também as sociedades? O Brasil pode colocar restrições ou não pode colocar restrições? Nós temos, portanto, uma economia baseada em dados, nós temos uma série de questões a discutir. A privacidade, como é que nós vamos garantir, os direitos, e se nós vamos deixar que a regra do tratamento de dados seja só do mercado. Porque se não for, a gente tem que colocar vários senões, várias defesas. Porque senão, eles vão ter dados sobre tudo que nós fazemos. Quer dizer, eles vão ter posições, inclusive no comércio, de modulação de comportamentos inaceitável para um país. Tem uma outra fase, é o seguinte, e daí? Nós nunca vamos ter as plataformas? Então tem uma barreira de entrada em países, até mesmo de língua espanhola e portuguesa, que se chama língua. Então eu desconheço plataformas gigantes no mundo, mundiais, que não sejam em língua inglesa. O que nos coloca um problema grave. Isso é uma questão de poder. Poder construído lá no século XIX e que permaneceu no século XX, que ninguém achava que era grande coisa, mas é uma das principais formas de poder econômico que eles usam hoje, é a língua. Então nós estamos numa situação que é preciso criar várias soluções para isso. A gente não tem essas soluções e, bom, eu vou parar por aqui, porque senão...